Olá, Bernadette, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje, última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês tem o quê? Resenha de materiais. E vamos falar hoje sobre um dos materiais que eu mais utilizo como estruturador. Na verdade, é o único material que eu utilizo como estruturador. A gente vai falar sobre o EVA, que é o melhor e maior estruturador de todos os tempos dessa internet, ou melhor, desse mundo das bolsas aí, na minha opinião, tá? Então, taca essa vinheta aí que a gente vai falar. Tem muita informação que eu vou passar para vocês a respeito do EVA, tá? Então, é isso. Taca essa vinheta aí que a gente vai falar sobre o EVA. Deus me ajuda. Bom, olha só. Aqui no meu canal tem mais de 100 vídeos, tá? Tem muitos vídeos aí. E os vídeos, sempre que eu falo sobre estruturação de bolsa, é os vídeos mais assistidos aqui do canal, tá? Então, isso se deve talvez à dúvida recorrente que vocês têm em relação a o que utilizar para estruturar as bolsas. Eu vou falar sobre o EVA aqui a respeito de bolsas, tá? O EVA é utilizado em muitas coisas, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês no ramo da costura criativa, de bolsas e afins, tá? O EVA serve para chinelo, serve para calçado, serve para um monte de coisa, tá? Mas eu vou falar sobre bolsas, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês, tá? Vou falar um pouco agora da origem e de como surgiu o EVA, tá? Nas minhas pesquisas, junto com Dona Eve Gonçalves, a gente encontrou um site que fala a respeito disso aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou tentar falar sem ler, tá? Mas vai ser meio difícil, vamos tentar, tá bom? Meu Deus do céu, eu tô nervosa. O etileno acetato de vinila, ele surgiu na década de 50 lá nos Estados Unidos. E desde então, ele vem sendo utilizado aí pela indústria da transformação, tá? Na década de 70, a indústria de calçados estava meio que capenga aí, tá? Então eles estavam meio que assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não tem matéria-prima o suficiente para fazer calçado. Então eles descobriram ou inventaram o EVA e começaram a colocar o EVA junto nessa indústria aí dos calçados. Então eles começaram a misturar os materiais e colocaram o EVA como um dos componentes da indústria calçadista. Até mesmo porque na época, né, a indústria do couro, ela estava com uma certa escassez e estava com um custo muito elevado. Então eles precisavam diminuir os custos e com isso foi inventado aí o EVA, que é como é que é o nome? Etileno acetato de vinila, né? Se liga nesse nome aí. E aí, com o passar dos anos, eles foram descobrindo que o EVA, ele tinha várias funções, várias características e que poderia ser utilizado em muitas coisas, né? Então, por isso que o EVA veio ganhando aí cada vez mais visibilidade. Então, ele é um material extremamente versátil, eles acabaram descobrindo isso e aí foi surgindo essa ideia aí do EVA. Aí, você me pergunta, o que é o EVA, tá? Eu vou falar uma informação super técnica agora. O EVA é um polímero emborrachado flexível com propriedades adesivas e componentes à prova d'água. Olha, consegui fazer. Vamos lá. Eu vou ter que ler isso aqui. É obtido através de copolímero de etileno acetato de vinila, usado em artesanato e em diversas outras aplicações. Eu tive que ler, não consegui, tá? Essas informações que eu passei agora para vocês, eu retirei do site que tá aí na tela, tá? Inclusive eu achei bem interessante aí o texto desse site, achei muito legal e eu não conhecia essas informações sobre o EVA, achei muito interessante, quis passar para vocês, tá? Depois de passar aí essas informações mais técnicas para vocês, aí vamos falar para que a gente está usando, por que eu uso, né, esse EVA aí e vou dar dicas para vocês agora de como utilizar e para que utilizar, né? Como eu já dito antes, eu vou falar para vocês no mercado das bolsas, que é o que eu trabalho e o que vocês estão aqui em busca também é referente a bolsas
e acessórios, né? Então, o EVA eu utilizo muito para estruturação. Na verdade, eu utilizo ele só para estruturação. Não só, mas uso basicamente para estruturação. Na minha humilde opinião, o EVA é o melhor estruturador de todos os tempos e ele, tipo, de lavada é o melhor. O melhor, é o que eu mais utilizo, é o que eu mais gosto. E ele, para mim, tem superado todas as expectativas desde que eu conheci ele. Então, para mim, é o melhor estruturador de bolsas, tá? E ele é a utilização dele principal, no meu ponto de vista, aqui na minha marca, é para estruturação mesmo. Então, você vai utilizar ele como estruturador, tá? Aí, quais as técnicas a gente utiliza aí no EVA, né? Que vocês sabem que eu sempre falo das técnicas do sintético e tal, mas o EVA não tem técnica nenhuma, né? Ele serve só para estruturar, então eu preciso dele para fazer a estruturação das bolsas. Então, não tem nenhuma técnica que tu tem que utilizar, mas tem dicas que vão melhorar aí o desempenho dele no seu projeto, tá? Uma das dicas é você sempre cortar ele menor do que o espelho, por exemplo, do projeto que você está fazendo, tá? Porque caso contrário, por exemplo, está fazendo uma bolsa com vivo, tá? Então tem um espelho ali com vivo e vou passar o vivo, daí tem que colocar mais o fole e tal. Então se eu colocar o EVA do tamanho exato do espelho, vai ter vivo, vai ter sintético, vai ter fole e na verdade duas camadas, né? Porque, conta aqui, né? Vai ter sintético, vai ter EVA, vai ter vivo, que é duas camadinhas, se você encapa ele, vai ter vivo, mais o fole, que normalmente tem o forro, mais o fole, mais algum estruturador ou não. Então são muitas camadas. Se você colocar mais o EVA, vai ser muito complicado de você conseguir fazer e fechar a bolsa. Então, você tem que cortar menor. Por exemplo, se o teu espelho tem 20 por 20, tá? Tu corta ele com 18,5 por 18,5. Tá? Deixa uma margem de 1 centímetro a 1,5 cm menor do que a peça que você está cortando. Além da estruturação, uma coisa que eu utilizo muito no EVA é para dar volume em alguns detalhes que eu quero dar na peça e nas bolsas. Por exemplo, essa bolsa aqui, ó, ela tem esse detalhe aqui na frente e ela tem um volume. Então, se vocês forem ver, ó, pode ver que tem um volume aqui e aqui dentro tem um pedaço de EVA que foi o que eu utilizei para dar esse volume aqui nessa bolsa. Então, além de estruturar, ele serve para volume também, tá? Para se você quiser dar um detalhe, fazer um showrounds aí, coloca um EVA para dar um volume aí na sua peça. Aí, como sempre, quando eu vou fazer uma resenha de material, eu faço uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E olha, de lavada, a pergunta que mais surgiu foi a respeito do desvire das peças, tá? Quando eu vou desvirar uma bolsa com um EVA, o que eu faço, Rafael? Nada demais, tá? O que você vai fazer, principalmente, é esquentar a bolsa com secador de cabelo ou soprador térmico, porém, toma cuidado para não derreter a bolsa, tá? Mas deixa ela bem molinha, quando ela estiver bem molinha, tu desvira a peça, tá? Uma dica que eu dou para fazer o desvire é sempre pegar as bolsas aqui, ó, pelo canto, taca a mão assim, ó, no canto e puxa para fora até sair, até ela desvirar toda, tá? Essa é uma das principais dicas que eu tenho, secador, e pegar nos cantos e empurrar ela para sair para o outro lado, tá? Se você costuma utilizar técnicas de tecido para fazer bolsa, normalmente você vai colocar o forro, vai prender o forro, vai deixar um buraco no forro e vai tentar passar a bolsa por esse buraco. Se você fizer a bolsa toda em EVA, vai ficar um cocô você fazer isso, tá? Então, eu te aconselho a assistir os meus cursos, porque lá nos meus cursos tem algumas bolsas que eu ensino a fazer com estruturação em EVA e aplicar um forro perfeitinho, sem precisar fazer esse buraco aí, tá? Link na descrição para você adquirir os meus cursos, tá? Aproveite que vale muito a pena. Muitas pessoas utilizam a técnica do EVA flutuante, que nada mais é o que? Ao invés de colar todo o EVA no sintético para a bolsa, é só colar nas bordas, nas bordinhas, tá? Deixar ele coladinho só nas bordinhas e não colar todo ele e fazer o desvire, que daí não fica amassado. Eu, Rafael Bernardes, não gosto dessa técnica, por quê? Porque depende muito do material que você está utilizando. Às vezes o material sintético, ele dá dependendo, por exemplo, se a pessoa deixa a bolsa no sol, ela acaba amassando, deixando ela mais enrugadinha, ele dá uma cedida, então não vai ficar tão lisinho
que é o jeito que vocês gostam. Como essa bolsa aqui, por exemplo, essas bolsas todas aqui tá bem lisinha, né? E como eu sei que vocês gostam disso, então se você deixar ele flutuante, nem sempre vai ficar desse jeito. Isso também depende muito do modelo de bolsa que você está fazendo, tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Tem gente que usa essa técnica e fica tudo muito maravilha, tudo ótimo, tudo perfeito. Eu, particularmente, não gosto. Mas, se você quiser utilizar, utilize, faça o que você quiser da sua vida aí e segue a vida, tá? Como que a gente faz a aplicação do EVA? Normalmente a gente vai fazer a dublagem do material, né? Então a gente vai colar o EVA no sintético. Eu, normalmente, uso cola de contato e para utilizar a cola de contato, o que a gente faz? Passa a cola de contato no sintético, passa a cola de contato no EVA, espera evaporar o solvente e gruda um no outro e tá tudo certo, tá? Essa é a técnica que eu mais utilizo para fazer isso. Se você quiser, pode usar cola spray, tá? Cola spray eu acho super prático, muito mais rápido e muito mais eficiente. Porém, depende muito do meu humor, do que eu tenho na minha mão e da minha pressa. Se eu tô com tudo certinho ali na mão, eu sei que não vai sujar tanto, porque a cola spray ela faz um pouquinho de meleca, tá? Então, eu pego e utilizo a cola spray. Mas eu acho que o que eu mais utilizo mesmo é a cola de contato, tá bom? Então, prefiro, talvez. Se bem que eu gosto das duas. Gosto da de spray e gosto da de contato. A de spray é mais rápido. A de contato demora um pouquinho mais, mas também dá o mesmo efeito. Outra coisa que perguntaram também é sobre fita dupla face. Pode utilizar a fita dupla face? Pode utilizar a fita dupla face, porém, tu vai utilizar muita fita, tá? Inclusive, a Coloficô, aquela bem largona, que se eu não me engano tem quase 8 centímetros de largura, eu já utilizei para fazer a dublagem de uma bolsa e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Foi usar a Coloficô na dublagem do EVA, porque quando eu desvirei a peça não ficou com nenhum amassado, foi muito maravilhoso. Só que a Coloficô tem um preço um pouco mais elevado, né? Tem um valor mais elevado. E aí, para fazer e colocar tipo uma bolsa grande igual essa aqui, acaba se tornando muito caro. O efeito é maravilhoso, porém acaba se tornando muito caro e aí não sei se compensa, né, juntar as duas coisas aí. Mas fica muito maravilhoso quando ficou com EVA. Para cortar esse material, eu prefiro 1000 vezes o estilete normal com régua de plástico ou de metal. Prefiro régua de metal, mas se você não tem, usa a de plástico mesmo, tá? Não gosto de cortador circular e nem tesoura. Por que eu não gosto do cortador circular? Porque o EVA tem uma espessura bem grande. Então, o cortador circular não vai muito bem. E a tesoura, né? Caso você tenha que fazer 100 peças aí, você vai ficar sem mão, vai ter que ir direto para HPS e vai ficar morta, né? De tanto cortar negócio com a tesoura. Então, por isso que eu não gosto. Mas eu prefiro 1000 vezes o estilete normal e régua, tá? Essa é a minha dica em relação a corte. Em relação a maquinário, né? Costura no EVA. Eu aqui não tive problema nenhum, sempre passei na máquina tranquilamente, tá? Nunca tive problema. Como eu falei pra vocês lá no começo, né, de fazer cortar ele menor, por exemplo, essa bolsa aqui tem umas costuras de detalhe, né? Então eu coloco o EVA e passo a costura depois. Então não tive problema nenhum aqui pra passar na máquina. Tem gente que utiliza um papel... Tem aqueles papel de bordado que se coloca por baixo para poder passar e não judiar muito. Mas eu nunca tive problema, tá? Então passa de boa. Claro que aqui só tem uma camada de sintético, mas o EVA e passou de boa. Se você for passar mais coisas, aí vai ter problema. Então o ideal é só o sintético e EVA e taca a ficha. Aqui o porta-alça também está preso junto com o EVA. Então aqui já tem camadas um pouco mais grossas, mas na minha máquina tranquilamente, tá? Foi de boa. Então depende aí. Como todos os materiais da Dona Personal Art, o EVA é vendido no... ele tem uma medida de 1,40 m por 50 centímetros de altura, tá? Então, essa é a medida padrão, 1,40 m por 50 centímetros. E o da Personal tem 3 milímetros de espessura, tá? Então, ele é bem grossinho, dá uma boa de uma estruturada aí. Sobre limpeza e cuidados. Como ele é um material estruturador, ele vai ficar por dentro da bolsa. Então, não teria que ter tanto cuidado em relação à limpeza, né? Ou cuidados em si. Mas o EVA é um produto lavável, então caso você precise lavar a bolsa por dentro sem forro, não tem problema, vai poder lavar. Sobre bordados,
Se você, por incrível que pareça, na verdade, o EVA é utilizado no bordado, principalmente para utilizar a técnica, aquela técnica mais de 3D ou puff, né, para deixar um volume assim. Lembra que o volume que eu falei da bolsa? Dá para você fazer isso no bordado. Porém, a Joana, minha seguidora e aluna, me informou que para você fazer esse tipo de bordado com o EVA, você precisa ter matrizes específicas para isso, tá? Então a matriz já é preparada para fazer esse tipo de ponto, para poder dar esse volume e usar essa técnica aí do puff. Normalmente você corta o EVA maior, né? Aí você vai começar o seu bordado e aí a agulha ali já fazendo o bordado, quando ela terminar de tanto picotar ali, vai acabar destacando automaticamente o EVA, tá? Mas pode ser utilizado para essas técnicas aí, porém, você tem que ter a matriz já preparada para isso, tá bom? Sobre as cores, o EVA tem uma infinidade de cores, principalmente o escolar, né? Só que aqui a gente não tá falando de EVA escolar, tá? A gente tá falando de EVA para estruturação de bolsas, tá? E o EVA que a Personal vende, ele é dublado na caixa réu, que é um tecidinho bem fininho, uma telinha, inclusive, que já ajuda também na estruturação. Então ele vai ter uma camada da caixa réu, mas o EVA vai te ajudar aí mais ainda na estruturação das suas peças, tá? E você encontra ele na Personal na cor branca, tá? E eu nunca vi de outra cor, então é sobre isso. Inclusive, esse EVA que a Personal usa é o mesmo utilizado nas palmilhas de tênis e calçados, tá? Então ele é próprio para indústria calçadista, tá? Indústria calçadista e de acessórios. Então, é isso aí. Aí vinha aquela pergunta que você me faz, na verdade eu faço para vocês. Por que usá-lo, tá? Por que que eu gosto do EVA? Primeiro, o EVA, ele é um excelente estruturador, tá? Por quê? Ele vai deixar a bolsa leve, ele não vai deixar a bolsa pesada, ele não vai deixar a bolsa igual uma pedra, ela vai ter uma maciez, tá? Ó, ela vai ter uma maciez, porém, ela vai ficar em pé, vai ficar estruturada, vai continuar em pé, mesmo a pessoa utilizando bastante. Então, ele é um material que tem memória, se a pessoa sentar em cima, ele vai voltar, né? Inclusive, até as pessoas perguntaram muito sobre os amassados, se os amassados voltam depois de fazer o desvire da peça. Sim, ele volta, tá? Essa bolsa aqui, por exemplo, ela amassou bastante quando eu fui fazer o desvire. Eu utilizei ela 2 vezes, inclusive uma para viagem, que eu fiz agora para São Paulo, e ela já deu uma boa diferença em relação a quando eu fiz ela. Então, ele volta, tá? Então ele tem uma memória. Sem contar que ele não vai deixar a bolsa com uma pedra, que se tu tacar na cabeça de alguém vai matar alguém. Então essa é a principal vantagem para mim. Leveza, estrutura e maciez, tá? Por isso que eu gosto de usar ele. Eu levei séculos para descobrir o EVA, tá? Eu fui descobrir o EVA só depois de iniciar minha parceria com a Personal, tá? Porque antes eu usei de tudo que é coisa, já usei material, já usei nylon 600, já usei o próprio sintético para fazer estruturação, mas só o EVA me deu esse resultado que eu sempre quis nas minhas bolsas, tá? Já usei até papelão 120, querida, inclusive, né? Só que o EVA de verdade foi onde trouxe esse tipo de estruturação que me deixou muito mais feliz, muito mais contente e com resultado bem satisfatório. Então, desde que eu comecei a utilizar o EVA, eu nunca mais utilizei outro tipo de estruturação. Cara, é isso, tá, menina? Esse é o vídeo de hoje. Essa são todas as informações que eu tinha a respeito do EVA, tá? Se você tem dúvidas ainda a respeito do EVA, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você quer ver resenha de algum material que você não viu ainda aqui no meu canal, deixa aí nos comentários também que eu vou querer saber, tá? Se você quiser adquirir o EVA ou outros materiais sintéticos, acesse o site da Personal, www.personalart.com.br, e utiliza meu cupom de desconto Rafa Bernardes para você ter 5% de desconto em toda a sua compra, tá? Lá no meu Instagram, me segue, tá? Porque, por exemplo, eu fui fazer esse vídeo, fiz caixinha de perguntas, já respondi um monte de coisa lá no Instagram também. Então, me segue lá no Instagram, Rafael Bernardes 710, tá? Tem muita informação lá, muito conteúdo bem interessante pra você, tá? Eu espero que você goste, inclusive, tá bom? É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez não, porque eu não agradeci antes, mas enfim. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aí, tá? E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.